A nossa convidada dessa entrevista é Beth Milan, psicanalista, autora de ensaios, romances, peças de teatro e crônicas publicados no Brasil e no exterior, onde foram traduzidos para várias línguas, francês, inglês, espanhol e até me surpreendeu chinês. E árabe, Árabe? Ah, não tinha essa informação. as Para o árabe origens. também. Trabalhou para o Parlamento Internacional de Escritores, o qual tem a sua sede em Estrasburgo, na França. E em Paris participou da Feira do Livro de Paris, representando o Brasil. Essa informação eu acho super importante, sendo convidada de honra em 1998 e 2015. Em 2014, no Miami International Book Fair, participou representando a literatura contemporânea brasileira. Bom, eu convidei a Beth para essa entrevista em função do tema da próxima ciranda, corpo e linguagem. E dentro da sua vasta obra, a Beth escolheu falar para nós do livro O Clarão, que foi publicado pela primeira vez em 2001, um livro sobre a amizade. E eu quero te perguntar, justamente porque você tem uma vasta obra, porque você inicialmente tinha livremente pensado assim, Papagaio Doutor, A Paixão de Lia, e aí você de repente falou, não, O Clarão, que é esse livro sobre a amizade. Por que, Beth, que você escolheu Então, falar vamos lá. desse livro para nós? Bom, na verdade, eu escrevi sobre três temas, né, que são a imigração. Eu tenho dois romances que dizem respeito à diáspora. Um deles é O Papagaio Doutor, que é inspirado na minha análise com o Lacan, um romance antigo que foi escrito nos anos 80. Bom, depois, e esse romance, na verdade, talvez seja o mais importante de todos, porque não foi por acaso que ele foi traduzido para o francês, para o espanhol e agora vai sair nos Estados Unidos. Depois desse livro, muitos anos depois, eu escrevi um outro romance sobre a diáspora que se chama Baal, que é inspirado na história do meu bisavô e avô maternos. E narra a diáspora e a, a relação dos paulistas, dos brasileiros e mesmo dos imigrantes com a memória, que não é a mais positiva. Porque Baal é o nome de um palacete suntuoso que foi feito pelo meu avô materno. Depois que o meu bisavô, o primeiro que imigrou, fez uma grande fortuna no Brasil, começou como mascate, como todos eles. O que é posso devagar assim, Tereza? À Não estou. vontade, Bom, o como espaço é todo seu. ele começou como mascate, e isso é muito interessante porque, contrariamente aos italianos que vieram para trabalhar nas fazendas, os libaneses de saída escolheram o comércio. E foram eles que introduziram o comércio no Brasil. Por que eles escolheram o comércio? Porque era a tradição deles. Se você lê Simba do Marinheiro, no começo do livro ele diz, bom, ele dilapida a fortuna do pai e depois começa a navegar. E no começo do livro ele diz: nada é pior do que a miséria. Melhor a morte é melhor do que a pobreza. E ele então passa a navegar e se enriquece. É a mesma história dos mascates.
Os mascates, esse foi o caminho deles. Bom, então tem a parte da minha obra que diz respeito à imigração, tem a parte que diz respeito ao amor, que é considerável, né? Começou com um livro que eu escrevi quando eu terminei a minha análise, que se chama O Sexo Furo, que foi que virou livro cassete, dito pela Natália Timberg, e que diz respeito a um casamento impossível, a condição impossível da mulher no casamento. Ah, curiosamente, eu estou assistindo a Madame Bovary do Flaubert, cujo tema é exatamente esse, né? Da a impossibilidade de aceitar a condição no casamento. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi esse, a primeira ficção. Depois, na área do tema do amor, a pedido da Brasiliense, eu escrevi um livro chamado O que é o Amor, que foi um grande escândalo quando saiu. Porque, aliás, eu não tinha a menor ideia do escândalo que o livro podia provocar. Eu tinha, eu vivia entre a França e o Brasil e não me dava conta do quão violenta a reação dos homens seria, porque acho que foi o primeiro livro no qual o tema do machismo é abordado, né? Como mostrando que o machismo é incompatível com o amor, porque o amor só acontece entre pessoas iguais. Disso, quem fala lindamente é o Otávio Paz, no livro dele que se chama A Dupla Chama, É, um livro que eu maravilhoso. recomendo que todos os É, analistas precisam ler. Bom, é. eu eu tive o privilégio de entrevistar o Otávio Paz sobre esse livro, de modo que eu me sinto muito próxima dele. Um livro que ele Uhum, escreveu no fim da vida, uhum, talvez seja o último. Bom, então, na área da reflexão sobre o sentimento amoroso, tem o sexo furo, tem o que é o amor. Depois eu escrevi, depois de ter trabalhado no Papagaio Doutor, na tradução do Papagaio Doutor, que foi dificílima, porque os franceses, a relação dos franceses com a língua é do espartilho, nada a ver com a nossa língua, a ponto mesmo de que hoje eu considero que é praticamente impossível traduzir do português para o francês. É preciso transpor, senão não passa. Então, depois de ter trabalhado na tradução do Papagaio Doutor, eu falei, não, agora eu quero escrever um texto absolutamente livre em português, e escrevi A Paixão de Lia, que é a história de uma mulher que, que, que viaja através do imaginário dela, né? Começa pensando com o voto de encontrar o amante, depois passa para o bordel, depois se torna uma cortesã, se torna lésbica e se torna mãe. Enfim, feminina, é uma viagem feminina através do imaginário. Anos depois, eu escrevi O Amante Brasileiro, que é sobre a possibilidade de um amor verdadeiro, né? Aquele em que o que privilegia é a coincidência e o acordo. Esses três livros foram reunidos pela Record num livro chamado A Trilogia do Amor, né? Foi escrito em 30 anos, levou 30 anos. São três etapas da minha vida. Então, essas são as duas áreas assim. E tem também os meus trabalhos sobre a cultura brasileira, que, que eu valorizei muito graças ao meu trabalho no Rio de Janeiro e ao meu encontro com o Joãozinho 30, né, uhum. que me falou da País cultura. da bola. Hã? O O País país da da Bola bola. e os bastidores do Carnaval. Os bastidores do carnaval, É, exato. os dois livros foram, inclusive, traduzidos na França e muito apreciados. Em Aí tem função outras do que você coisas, está dizendo, eu posso, desculpe estar te claro. cortando, eu posso te perguntar
Como você entende, o que que você entende por amor, por paixão e por desejo? Essa é a diferença. Tá, mas tá. Olha, no amor, o amor é uma aposta na liberdade, como diz o Otávio Paz. Na paixão não existe isso, né? Na paixão a relação é de submissão e por isso ela é, ela tende a ser infeliz. Exige submissão, é isso? O amor exige uma Não, submissão. não, o amor é uma aposta na Não, liberdade. desculpa, Olha, desculpa, eu- paixão. a paixão, na paixão, a relação é de submissão. Isso ficou claro para mim ontem vendo a Madame Bovary. Agora, tem duas. Quando você tinha feito essa pergunta na sua lista, eu pensei em duas referências. Uma delas é o Lacan, que diz que o amor é o desejo impossível de ser um, porque há dois, né? E o Otávio Paz, que diz que o amor é uma aposta na liberdade. Eu acho que no amor, o amante abre mão desse desejo impossível. Ele, ele deseja a coincidência Isso, e o acordo no amor verdadeiro. A paixão está mais ligada à pulsão do que o isso. amor, né? E como tal, um certo apagamento do outro para que o outro caiba naquilo pelo Claro, ele é querer. objeto do seu desejo, Exatamente. né? Aham. Uhum. O, a- Bacana. o amante da Madame Bovary diz para ela aconteça o que acontecer, ela resiste ao adultério no começo, né? Aham. E ele diz: aconteça o que acontecer, você vai ser a minha amante, né? Então, há na paixão, o, quer dizer, ele privilegia a pulsão e ela Uhum. se torna objeto do desejo dele, Isso, isso, isso. né? Bom, É, então, além disso, quer dizer, a terceira área é de trabalho, é a área da cultura brasileira, que me interessou muito e vai me interessar de novo quando eu tiver terminado esse romance que não termina nunca e puder me debruçar sobre a cultura do brincar, né? uhum. Porque quem mais ensina para a gente é a criança, né? Quem tem neto sabe disso. Quem tem Sim, neto e escuta sabe disso, né? sim. Dessa, dessa outra inteligência que é a da criança e que é a do brincar e que é a da cultura brasileira, né? Que se sustenta, que se sustenta porque acredita no brincar e na difusão da alegria. E você coloca no seu livro de várias maneiras. É. Clarão. Bom, depois teve o consultório sentimental. Foram 7 anos de consultório sentimental na Veja e na Folha. Um trabalho do qual eu gostei muito e com o qual eu aprendi muito. Bom, e daí o trabalho sobre amizade, que foi o Clarão, que eu fiz em 2001. Em 2001 era um projeto grande, eu acreditava como esse romance é inspirado na vida do Carlito Maia, o publicitário que lançou o Lula lá, eu acreditava que esse projeto ia ser adotado pelo governo brasileiro e que seria possível difundir a ética da amizade,
que não tem nada a ver com a falta de ética que impera na relação de cumplicidade, né? Uhum. Mas, obviamente, era utópico e era utópico. Mas o que eu descobri através do livro não parou de me interessar, sobretudo porque ele ensina a importância da gratuidade como o Lacan ensinava, né? Tudo tem, na análise tem que ser feito en pure perte, gratuitamente, quer dizer, para acontecer verdadeiramente, tem que, tem que abrir mão da vantagem, da ideia de vantagem. Uhum. Você fala no livro que a amizade ela é desinteressada. O amigo é aquele cujo único interesse é o bem É do o amigo. contentamento do amigo, né? É o Isso, Aristóteles que diz que o amigo é o isso, mais precioso dos bens. isso. Aí, na época, eu organizei, foi feita uma exposição com 10 frases sobre amizade, uma exposição pela DPZ que circulou pelo Brasil inteiro. A exposição foi, inclusive, lançada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Eu com estava lá. você estava lá, com a presença do Joãozinho 30, né? Aham. Agora, você escreveu, não sei se as colegas aqui sabem também, um livro para crianças sobre amizade, É a cartilha do amigo. que é uma Mas gracinha. é, Eu tenho. que bom. Eu acho que nesse livro falta uma historinha, né? As crianças precisam de uma historinha. Ele é feito só de frases e eu acho que isso não basta. Mas Enfim, o livro é bem interessante. que bom. Eu já andei recortando algumas coisas para os meus netos, quando eles param quietos. Porque, curiosamente, isso é interessante. Você estava falando da criança. O que eu percebo é que os meus netos se interessam muito mais pelas histórias que eu invento e pelas histórias da família que eu conto. Isso é É, muito interessante. Aí eles se ligam mais do que nas histórias de livro, embora eles gostem. com os meus netos é a mesma coisa. Sempre começa com uma história de livro e depois acaba com uma história no escuro inventada. E Aham, pode ser uma história familiar. Eles isso. se interessam muito pela memória familiar. Muito bacana isso. Bom, Dura é quando a gente inventa e depois eles querem que reconte. é verdade. É. Mas querem que reconte exatamente como você Igual. contou, e esse é um problema. E Aí eu você digo, a já vovó esquece. esqueceu. É, Você é, escreve sobre a violência, né? E diz que a condição humana é inocente. Eu gostaria que você pudesse falar da presença dessas duas forças em todo mundo, a Olha, violência e a possibilidade, né, do amor, do amor sim. efetivamente. A Né? questão a frase, a condição humana é inocente, é uma frase de um grande escritor brasileiro que se chamava Fernando Abreu. Ele teve o AIDS, teve AIDS e, e faleceu, e faleceu por causa da doença. E antes de morrer, ele disse essa frase que eu achei perfeita: a condição humana é inocente. Era a época em que, nessa época, saiu também um grande livro publicado pelo Emmanuel Dreyer, que se chamava Corpo a Corpo. O Emmanuel Dreyer teve AIDS e no começo, e ele denunciava nesse livro
a, a atitude dos médicos que eram, que eram, que não tomavam as providências para encontrar o remédio, né? E ele dizia que o vírus era, ele comparava o vírus ao exército nazista, a invasão do corpo pelo vírus, a invasão do território pelo exército nazista. Eu não pude entrevistar o Dói pessoalmente, mas eu fiz uma entrevista imaginária com ele, que foi publicada na Folha de São Paulo, 2 páginas imensas da Folha, na boa época do jornal, e, em que eu elaborei as questões a partir do livro, né? E fui colocando as respostas que estavam no livro, os textos do livro como Ah, resposta. entendi. Aí o Emmanuel Droy me escreveu, ficou sabendo no dia seguinte em Nova York que esse texto tinha saído e passou a se corresponder comigo, e inclusive me anunciou a perspectiva da morte. Bom, então essa foi uma das minhas aventuras, foram as entrevistas. Não sei se eu estou fugindo da questão, já estou, Não, não tá, não. mas eu volto a ela. Foram as entrevistas, né? Aí eu te pergunto, a propósito do que você está dizendo, qual a diferença? Porque uma coisa é a palavra escrita, outra coisa é quando você entrevista efetivamente, que você, de alguma maneira, deixa o outro, né, à vontade, na sua associação livre. Qual a diferença entre a palavra escrita e a palavra falada, né, a fala? Não, olha, a entrevista é uma forma de teatro, né? É Uhum. uma forma que eu gosto muito, em que você dá a palavra ao outro, mas numa segunda instância eu fazia entrevistas para o jornal. Numa segunda instância você edita a entrevista, né? Você tem que fazer a oralidade passar através da escrita. E isso implica uma certa arte, porque a estilização da oralidade não é a cópia da oralidade. Você Uhum. precisa reinventar a oralidade através da escrita. E que foi o que eu fiz quando eu traduzi o Lacan, quando eu traduzi o seminário número 1. Precisava ser reinventado na língua portuguesa. Inclusive, eu me lembro que a Zahar queria corrigir o texto, o meu texto, e eu fui ao SAI e disse: Olha, se mexer no meu texto, que eu tinha trabalhado 3 anos para fazer a tradução dos escritos técnicos, inclusive com Lacan, tinha trabalhado bastante com ele sobre os conceitos que a gente ia introduzindo. Se mexer no meu texto, não sai, eu não autorizo a publicação. Então, eles não mexeram no texto, mas eu digo isso porque a escrita, no trabalho escrito, você se deixa, se você for um verdadeiro escritor, você se deixa preceder pela linguagem e depois, numa segunda instância, você reescreve, né? Não sei se eu estou respondendo a sua questão, Tereza. Você pode. Veja bem, assim, porque quando você está falando, tem toda, até porque você está falando para alguém, você tem toda a entonação, né? A modulação da sua voz. Você conta com a voz, com o Exatamente. ritmo. Quando Isso. E você também com escreve, o não. olhar. Você E com o também olhar. conta com o É, olhar, porque você é, está ali interagindo com o outro. É é. diferente quando você escreve, e É é bonito isso completamente também, que você diferente. tem que imaginar o seu leitor e você escrever algo que o leitor
quando ele vai ler o texto, ele possa, digamos assim, no uso da imaginação, né, emprestar sua própria voz, mesmo que ele não esteja falando, mas emprestar sua voz na leitura do texto. E esse encontro, me parece que permite que um autor possa, de fato, transmitir algo que seja comum, né? Porque Uhum. há aquilo que é individual, mas há alguma coisa que seja comum. Ele escreve para todos, ele não escreve para um, É. né? Diferente Mas do que você está bom, falando. são dois momentos, né, Sim, na escrita. Primeiro, o escritor se conecta consigo mesmo. isso. Esse é o primeiro momento, né? E, e recebe a coisa. A coisa se escreve, sobretudo quando se trata da ficção, né? No segundo momento, ele se debruça sobre o que ele escreveu para tornar aquilo universal, né? Para possibilitar a entrada do leitor no seu texto. Uhum. Mas ele não começa pensando no leitor, ele Sim, começa conectado consigo mesmo, sim, respondendo a um desejo inconsciente, sim, né? sim. De escrever. Por isso Lacan Várias dizia camadas, né, para escrever. São várias camadas. isso. Por isso Lacan dizia que ninguém, a análise não faz um escritor. Escritor você nasce, como Uhum, diz o Fernando Pessoa. Agora, você se torna escritor verdadeiramente se você se dispuser a aprender a ser escritor. Isso está no livro uhum, do Fernando Pessoa. uhum. Sim, sim. Bacana isso. E não basta escrever para ser escritor, né, Beth? Não, não, Porque eu conheço pessoas que se apresentam, eu sou escritora, eu acho de uma estranheza, não né? basta ser autor para ser escritor. É, É é, mais do que isso que você está dizendo. Por exemplo, as academias de letras reúnem muitas pessoas que têm livros, mas que não são escritoras. exatamente. Inclusive, agora aconteceu uma coisa ótima, né? Na ABL entrou um grande escritor, que é o Milton Atum, Ah, isso, Milton Ratum. né? É. Maravilhoso. E o Finalmente. Giacometti também é bom, né? Giacometti Não também li, eu gosto. não li O muito. Eduardo. O Eduardo escreveu um livro sobre imortalidades que é muito bom. Então a gente volta a ler os membros da academia, que passou um tempo que ninguém lia, né, Beth? Como eu pertenço a uma academia, eu sei disso. É, é. É, há uma outra pergunta que eu mandei para você também, que eu acho que talvez fosse interessante a gente conversar aqui um pouquinho, é que você no livro escreve que perder nem sempre significa deixar de ter. É. Ter a perda seria, então, um ato de sabedoria. Você poderia explicar? Não, a pessoa falece, né? Você perde a pessoa. Mas você recupera a pessoa através da memória. O luto é isso, né? Sim. O luto é um trabalho de rememoração. E eu sou filha de uma mãe que viveu 103 anos, perdeu o marido com Gostei. 48 e nunca deixou de estar com ele. Razão pela qual eu nunca me tornei órfã. Só fiquei órfã quando ela morreu. Aí eu fiquei órfã de mãe e pai. Mas eu aprendi isso com ela, quer dizer que através da rememoração você se reconecta com a pessoa que foi embora, né, com os mortos. Uhum. Não há, na verdade, nós estamos, ainda que a gente não saiba, ou apesar do recalque, a gente vive muito conectado com os mortos, né? E O que você quer dizer com isso? eu quero dizer que eles se tornam presentes de diferentes maneiras na vida da gente, né?
No meu romance Baal, o personagem principal é um morto, e Sim. é ele que narra a história, né? É um morto que foi traído, e é ele que narra a história da traição. Como no romance do Machado de Assis. No... Temos aqui um grande pesquisador de Machado, que é o Luiz Alberto. Ele é especialista em Machado de Assis. Diga Que aí, está Luiz. quietinho. Que está quietinho. Microfone, Abre o Luiz teu Alberto, microfone, microfone. Luiz, está fechado. Tá sem microfone. Tá Está falando sem com o microfone. O microfone Luiz se ligado. atrapalha com o microfone. É só clicar no. Não abriu, Luiz. Não abriu. O Mas manual da. O Luiz é especialista, estuda Machado de Assis a vida inteira, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo em Machado de Assis. E o Paulo Rouanet cita o livro dele, inclusive, sobre Machado. Acho que é O Manuel da Costa Pinto, que é um grande crítico literário paulista, fez um trabalho sobre esse romance, o Baal, e o livro do Machado de Assis, em que se trata de um morto. Como Uhum. chama? É É. o A gente acabou de ler, Meu Cecília. Quincas Borba. Quincas Quincas Borba. Borba, exatamente. Quincas. Vai lá. Não, é o Brás Cubas, me É o desculpa. Brás É o Cubas. Brás É Cubas, Brás Memórias Cubas. Póstumas de Brás Eu Cubas. faço confusão dos dois. Então, o Baal é uma história de memórias póstumas. Por que eu digo que nós vivemos? Porque ao mesmo tempo que você precisa fazer o luto, quer dizer, você precisa aceitar a morte, e por isso os budistas preconizam a observação do cadáver, porque eles acreditam que através da observação você acredita na morte, né? Então, ao mesmo tempo que você precisa fazer o luto, você, e você só faz o luto quando você rememora a sua vida com a pessoa que foi embora. Ao rememorar, você se reconecta com o morto. E a sua história. Dúvida. Por isso as crianças gostam tanto das histórias de família, porque amplia o universo delas. Quando elas leem o Asterix, elas se divertem, mas não é o universo delas. O universo delas é o universo também, é também o universo dos ancestrais, Sim. Posso né? só fazer um comentário? Se Por desculpe, mas o favor. microfone eu me atrapalhei, porque eu não estou no computador, estou no celular, então deu zebra. Mas o Machado de Assis até ele coloca a seguinte questão, né? Ele não é um defunto autor no Brás Cubas, ele é um autor defunto. Isso, isso, o autor defunto. E, É que É o muda livro do tudo. Baal, você e o estava recurso falando ao do Baal. morto tem a ver com o fato de que o tempo de existência dele é maior do que o nosso, né? Sem E dúvida. essa reconexão com a figura do morto amplia o nosso tempo de existência, não de vida, mas de existência. Porque, porque, e uma das razões também pelas quais a gente escreve e Uhum. é a possibilidade a possibilidade imaginária, na verdade, de ultrapassar a finitude. Exato. Porque nada é mais difícil para o ser humano do que se confrontar com a finitude. E ontem mesmo eu me dizia que é possível que aqui na Europa, eu estou na Europa, na França, né, onde a gente vê muito a história das guerras, né, tanto da Ucrânia quanto no Oriente Médio, é tema diário. E eu me dizia que é possível que os homens se entreguem à guerra, aceitem fazer a guerra,
que a guerra tenha sido normalizada, como se ela não pudesse deixar de existir, porque quando você vai para a guerra, você se confronta, você não não é você você vai de encontro, você você deixa de se preocupar com a questão da finitude. Você deixa de ser objeto da morte. Você se torna você o fato de morrer deixa de ser importante. Embora você tenha medo de morrer, você não tem o mesmo medo que você tem quando você na vida normal, em que você pode ser surpreendido pela morte. Enquanto você mata. Mas na guerra você está matando, Isso. você é ativo, Você é agente ali você também, é né? agente, Isso, você, a violência é normalizada isso. porque ela permite escapar ao sentimento de finitude, à dor da finitude. Isso a gente vê nos nossos morros. Como assim? Esse mundo da violência no Brasil, a morte para eles não significa nada. Eles vivem isso todo dia. Ah, eu discordo, Cecília. Ah, Também Significa esses sim. concordo, traficantes, não. esses garotos que são pegos pelos traficantes, a vida deles não tem o menor sentido. Não, Eles agem aquela violência assim com a maior, tipo, o meu corpo não vale nada, eu vou fazer aquilo. Não, não não sei Ah, se eu acho que seja concordo, por aí, não. não, Não, mas não Cecília. é Também disso acho que que se não. trata na guerra. Aí é uma outra história que eu não, que eu desconheço. Na verdade, eu não escutei esses meninos suficientemente. A Teresa conhece isso melhor do que eu. Mas como explicar que a guerra na Europa tenha se repetido tanto? Como explicar que diariamente 5.000, 7.000 pessoas estejam morrendo na fronteira da Ucrânia, né? Se não Sim. que que as pessoas aceitem ir para a guerra. E eu acho que tem uma reflexão a fazer que precisa ser feita sobre a nossa relação com a questão da finitude. Aham, concordo. Olha aqui, ó, podia só dar uma parte. Por favor. Eu entrevistei, e tenho até escrito, o chefe da Cidade de Deus, né? Porque eu entrevistei o Ailton Batata, né? Eu tenho o livro dele, que eu já citei aí para vocês, que gerou depois o Cidade de Deus, né? O Ele, filme nós, Cidade de Deus. oi, Não, oi, tô complementando. O filme Cidade de Deus. mas o filme Cidade de Deus é um pouco diferente, porque eu já até expliquei aqui algumas vezes que o Cidade de Deus trocou o nome, né? Na verdade, o Ailton Batata, né, na Cidade de Deus foi colocado com o nome de Sandro Cenoura. Todos os outros têm os nomes de guerra. Zé Pequeno, Manuel Galinha, têm os nomes que eram da época. A Rede Globo, que eu não queria pagar ao Ailton Batata, porque na verdade ele era o único sobrevivente, todos os outros morreram na guerra, então eles mudaram o nome, trocaram o legume de batata para cenoura e de Ailton para Sandro, né? Então fizeram isso. Mas nós, eu e a Alba Zaluar, que já morreu, né, quando nós entrevistamos ele, passando um ano lá na UERJ, no Núcleo de Estudo da Violência, estudando, e tivemos com ele, né, tinha uma larga, toda semana ele era entrevistado, a gente gravava.
Né? Então, o que acontece? O livro também deu aquele negócio, e ele mata vocês depois, não sei o quê. Tinha um monte de situações dessa história aí. Mas ele dizia que nessas guerras aí, ele diz, o cara não pensa em morrer. Ele sai dando tiro, ele ter que se virar. Né? Mas ele está mais preocupado em acertar o outro e se virar do que ficar pensando que vai ser atingido. Nega um pouco. Tem um nível de negação. E eu Nega a morte. e eu ainda diria mais, como eu já contei também, que eu já participei de guerra de mentira, quando estava lá na situação lá militar, lá no CPOR, né? Você fica também num clima de tensão, de guerra, de mentirinha. Você só podia ser preso pelas outras armas, ninguém ia te matar, nada disso. É um nível de tensão extraordinário, né? Agora, esse da guerra mesmo do tiro, é dizer, você não pensa nisso. Você sai atirando e tal, não sei o quê, né? Então, tem um nível de Você negação escapa grande. ao sentimento de finitude, né? Exatamente. Não dá para pensar nisso, senão você não consegue participar, você perde Não, não a pensa. condição. Não pensa. A guerra foi normalizada no mundo inteiro, desde Isso, isso. sempre, né? Sempre teve. Desculpe aí a interrupção aí. Não, que bom que você trouxe esse exemplo vivo. Beth, você, em uma outra parte do seu livro, você escreve, que eu achei muito interessante, você diz assim: o humor é a delicadeza do desespero. Ah, explica para gente o que que você quer dizer É, com porque em vez de se entregar à violência que o desespero desperta, né? A violência que acompanha o desespero, que pode acompanhar o desespero, você simboliza, né? E você isso. coloca em cena o riso, sem o qual Uhum. não é possível viver, né? O Kundera, que é um grande ensaísta e cuja obra está agora na Pleiade, diz que o romance nasceu quando o Rabelais ouviu o riso de Deus, né? Então, Uhum. Uhum. o riso é a fonte da, da produção imaginária, da qual o humor faz parte, né? E também é uma descarga, né, tensional que possibilita para o sujeito gozar naquele momento de uma liberdade que ele não se permite no cotidiano. O riso, me parece, é um momento de uma expansão emocional ali, né? É uma afetação física, inclusive, física e psíquica, que faz com que o sujeito extrapole até os limites do seu corpo, do modo como ele se enxerga. Aquela gargalhada muito aberta, o que ela mostra é uma expansão, é uma pequena margem de liberdade que o sujeito se dá, se oferece, eu Uhum. acho. É por isso que os humoristas são tão apreciados, né? Sim, E inteligentes, né? Tem que ser É, muito inteligente muito para fazer inteligente. humor, para fazer essa passagem, exatamente, né? E Beth, você Agora, trouxe. como Ó, última questão, eu queria, não sei, minha questão, os colegas não sei, mas você, logo no início do livro, isso me chamou a atenção, você escreve o seguinte: quem não está sujeito à crença? Qual a diferença entre crença e fé? Porque eu acho que isso é uma questão muito importante. Durante um ano inteiro, nós fizemos na Livraria da Travessa um debate entre crença e fé. E nós chamamos o Bonder, que é um rabino super conhecido e super aberto, chamamos um ortodoxo, Rabino Gabriel, chamamos um babalorixá, chamamos, Um enfim, de imã, todos os segmentos. Diga, Cecília, um diga. imã, chamamos um Um imã. imã que veio de São Paulo, em suma, para falar sobre crença e fé. E o que Mas eu queria foi que saber de vocês, você. e o que foi que vocês deduziram dessa
Cada um pensa uma coisa totalmente diferente, mas tem um ponto de encontro, que é o fato de que eles acreditam, e, portanto, cresça, acreditam piamente nos dogmas que eles nos trazem. Só um que eu acho que teve uma abertura um pouco maior, um pouco mais, digamos assim, uma posição mais filosófica sobre aquilo que são os preceitos da sua religião, que foi o Rabino Bonder, Uhum. o único. Bom, eu acredito que através da psicanálise e da literatura a gente pode que são recursos civilizatórios que Sim. podem de alguma forma frear a violência. Mas eu não acredito nisso cegamente, como quem tem fé nos Aham. dogmas, né? Eu, eu desconfio da, eu desconfio dos meus semelhantes. Eu me deparo, sobretudo através desse romance que eu estou escrevendo, com o negativismo sistemático, né, do qual nós somos vítimas. Quando a gente pensa que no Brasil houve mais de 400 mil pessoas que poderiam não ter morrido, né, se não fosse o negativismo, é estarrecedor. O Brasil é o segundo país do mundo onde teve mais mortes pela Covid. País com grande tradição de vacina. Sim. Uhum. Então, agora, difícil imaginar que seja possível superar o negativismo, O que você quer dizer com isso? precisamente por causa da nossa relação com a morte. O Lacan dizia que ninguém acredita na própria morte, né? Uma Montaigne escreveu dizendo que é preciso se preparar para o fim, Isso. Uhum. mas uma coisa é se preparar para o fim, outra coisa é acreditar na própria morte. É. Agora, Diga. Beth, você usou até uma citação do Otávio Paz para falar do amor, falou da paixão e o desejo. Estou esperando aqui. Como é que você definiria o desejo? Mas o amor é o desejo impossível de ser um. Tá, O amor tem a ver com o desejo. sim. Como eu defino, não sei. Não sei. Uhum. Eu acho que não tem uma definição É, única, né? Eu acho que o desejo se manifesta, por exemplo, quando nesse impulso à escrita, né? Por exemplo, nesse movimento, né, de estar, por exemplo, no consultório, você está ali sustentando no privado, né, uma escuta que você não sabe que efeitos isso vai produzir lá do lado do seu analisante e o que ele vai fazer com isso, né? Então, eu te fiz essa pergunta, né, no início e a Emília está trazendo de novo, mas é assim, porque no final das contas não tem uma definição Não, única, não. Por né? exemplo, o desejo Mas do eu Sobre o analista. queria desejo, né, dela, eu Emília? queria Ah, dela, bom! O exatamente. desejo do analista. O desejo do analista é de que o outro faça sua Sim, análise, né? sim. E Que o por outro isso, deseje, né? hã? Que o outro deseje, em vez de Produz o ficar só É, desejo que o no outro, demandando. outro. que o outro Produz o possa se desejo no tornar outro. sujeito do seu desejo. Mas ele, então, em função deste desejo, ele se adapta, não é? Isso é uma coisa que fica muito clara no filme que o Richard Leeds fez, o Adieu Lacan. Vocês assistiram? Sim. Não, É eu não impressionante assisti. Tem que assistir. esse filme é impressionante e
eu gostei muito, né? A Você peça, assistiu onde, Emília? Que nossa, eu assisti em streaming? tantos lugares. Mas tem no streaming. Tem no Qual? streaming, Qual? no Qual? YouTube, No Adieu YouTube? Lacan, Não vi no Richard YouTube, Leeds. não. com Richard Gere. Richard Leeds, Leeds. É. Richard Leeds é o diretor Vou e o assistir. ator se chama David Patrick Kelly. Era um dos atores preferidos do David Lynch. E a, e a protagonista que faz o papel da Emma é a Ismênia Mendes, uma portuguesa. Ele teve a sorte de encontrar uma portuguesa, uma pessoa que falava português, uma portuguesa de Nova York, que é extraordinário. O filme é muito bom. Eu vou assistir. Prime Video. Prime Video, não é no Também YouTube, tem. eu logo vi. Mas tem Prime YouTube Video. também. Eu não via no YouTube. E realmente eu recomendo o filme, porque o Richard, que aliás fez um outro filme agora que se chama V13, que é baseado numa peça de teatro do Alain Didier Veil sobre Freud e Hitler em Como é o Viena, nome? Perdão, qual é o nome? V13. V13 V13. é V13. também do Richard Leeds, mas esse eu não sei se está passando no streaming, que é um filme sobre Hitler e Freud em Viena em 2013, né? E a adaptação que ele fez da peça tornou, deu à peça uma dimensão trágica, que eu não tinha visto. Agora, recentemente, eu vi o filme num cinema de Paris e eu me disse que nunca mais eu quero ver esse filme. É a adaptação da peça A Hora do Chá, Não, da peça que o Dieval? Adieu Lacan é a adaptação da peça que eu escrevi que se chama Adeus Doutor, que foi traduzida Sim, eu estou falando do do Advogado V13. A Brasil. V13 é a adaptação da peça do Alain, mas não é essa do chá, não. É uma outra, Ah, tá. chamada V13, Entendi. entendeu? E eu acho que, não sei se o texto foi publicado. Eu já não sei se o Conheço. texto foi publicado. Vai lá. É Do muito nosso bom. Sim. querido Alain. Ok. Beth, não sei se os colegas querem fazer mais perguntas. Cecília. Não, eu quero só fazer também um outro comentário. Para mim, eu sou um pouco freudiano nessa questão aí do crença e fé. Até já tive a oportunidade de estar naquela vez lá Isso, na nos travessa, debates. né, com o nosso rabino lá, né? Então, eu sou dessa linha do desamparo, até eu digo, né? Deus é a criação do homem, e não o homem é uma criação de Deus, né? O que cria sempre realmente um certo mal-estar. Mas veja Uhum. só, né? Eu também diria que essa questão é muito complicada, porque eu sou também o totalmente goetiano, digamos assim, né? Com aquela história lá. Quem tem a arte e a ciência não precisa de religião. Quem não tem nem a arte nem a ciência, que tenha religião, né? Então, essas Verdade. discussões, entendeu? E psicanálise e desamparo realmente não pode entrar fé, crença como entidades, vamos dizer assim, extraterrenos que funcionam sobre nós, né? É porque, no Olha, eu final queria, das antes, contas, a psicanálise dá um amparo, se a gente pode chamar de amparo, onde o sujeito encontra o amparo em si mesmo, na sua é, própria experiência. Por aí O que é sim. diferente de você é, delegar a um exatamente, outro, a uma entidade, né, uma responsabilidade sobre você, claro, sobre os seus claro, atos, sobre o seu desejo. é, Acho que essa é a grande diferença que a psicanálise traz para a humanidade. Eu diria que é uma das
é uma das maiores invenções da humanidade, é a psicanálise. Para mim, Concordo, concordo. Quer dizer, Dúvida. bom, na Ásia tem, os asiáticos tinham outros recursos, né? eu estava esperando você falar, porque eu sei que você andou por lá, No na Índia. budismo, no taoísmo, mas claro, essa conexão, a crença na possibilidade de se ajudar é, é decisiva. Sim. Essa e a outra, que é a de que aquilo que é evidente você não percebe, né? Que é a base do livro do Paulo Coelho. O Paulo Coelho teve o sucesso que ele teve porque o livro dele, apesar de ser muito mal escrito, difundia uma grande ideia, que é essa, de que... Tudo conspira, né? Tudo conspira, Agora, né? antes de terminar, eu queria ler para vocês algumas frases sobre amizade. Vamos lá? Ah, pode. Saírem Vamos. do livro. Beth, Então, se eu só te fala. fazer uma pergunta, é a Cláudia que está falando. Prazer estar aqui com Ela é você. poetisa. Cláudia é poetisa. É verdade, eu gosto bastante. O tempo todo você fala, talvez até complete com isso que você está trazendo para a gente. Existe o tempo de não ver e o momento de enxergar a luz. Foram duas frases que me chamaram no seu livro. E penso nos outros, logo existo. Essa Eu era uma acho frase do Carlito isso é Maia, muito lindo, que é né? muito Nisso que a gente está interessante, porque falando agora. o Descartes diz, penso, logo Isso, existo, né? isso. Aí E o o Lacan Carlito Sabat? introduziu, que era filósofo popular brasileiro, introduziu o penso nos outros, logo existo, e vocês sabem, obviamente, que o Lacan dizia, digo, logo existo, Isso. né? Que foi a Aonde? grande subversão, que ele fez, né? Isso, Exatamente. isso. Uhum. Mostrando que o discurso, que existe uma prevalência do discurso em relação ao pensamento, né? Uhum. Exato. Sim. Bom, Muito bom. daí a paixão dele pelo Joyce, né? Exatamente. Isso. E, Exatamente. quer dizer, que é o autor do monólogo interior, né? Que Dedicou o seminário inteiro a ele, né? se deixa preceder pela linguagem, né? Bom, então algumas frases aqui sobre amizade. Obrigada. Vamos lá, o amigo ilumina. Aí, Xenofonte. Quem melhor para clarear as ideias quando a paixão cega? Outra frase. O amigo é o anjo da guarda. Conta no teu jardim as flores e os frutos, mas não conta as folhas que tombaram. Essa é uma regra básica para viver bem. O amigo é desprendido. Aristóteles. O amigo quer o nosso bem, nos faz o bem só por nós mesmos. Tem a afeição desinteressada que as mães têm pelos filhos. O amigo não sabe por que ele é amigo. Aí, um amigo pode dizer que aprecia isso ou aquilo no outro, a verdadeira razão da amizade é sempre ignorada. E daí tem a célebre frase do Montaigne, né? Quando perguntaram por que você é tão amigo do Lavoisier, e que ele Aham. respondeu, porque era ele, porque Porque sou Porque eu. era ele ele, era porque era ele e eu. eu. Lindo isso. Ele era ele e Parce eu que era c'était eu. lui et que c'était moi, né? É. Aí, uma outra frase que está no livro: o amor dos amigos nunca é de agora. O amigo está ligado ao outro por um amor que não pode ser datado, nem de ontem, nem de hoje, nem de amanhã. Como o sentimento existente entre a mãe e o filho, o amor dos amigos precede o encontro.
Quer dizer, o amigo, quando encontra o outro, ele reconhece o amigo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo e com o Richard. Foi uma coisa assim impressionante. Foi amizade à primeira vista. Bom, e assim vai. Mas mais uma, o amigo tem como vocação a paz. Ah, O essa amigo frase é não ótima. fala para ganhar, acha melhor empatar do que vencer. Voilà, Muito eu bom. acredito na amizade. Eu Me também, too. e tenho vários. É, Sou uma privilegiada. Nossa. Muito bom. é Olha, Beth, verdade. Beth, agradeço Muito imensamente. obrigada, Beth. Muito bom. Eu que E já que Maravilhoso. agradeço, falando de. Eu conheço duas grandes amigas suas, a Rosisca e a Celeste Garcia, que gostam muito de verdade, você, Beth. verdade. Eu Né? E adoro eu Obrigada gosto por gente. dar o delas. seu tempo aqui para gente. É. Muito Um Muito beijo obrigada. bom. Muito para todos. Beijo. obrigada. Beijo. Se Beijo. vocês Tchau. Tchau. assistirem o Adieu Lacan, a gente pode Vou fazer ver. outro papo. Ah, Vamos fazer ótimo, um Tá debate ótimo, ótimo. sobre o filme. ótimo. Tá Maravilha. ótimo. Até. Beijo, Beijo. até. Beijo. Tchau.